Arquitetura e clima. Um bom projeto de arquitetura deve responder à eficiência energética e às necessidades de conforto do usuário. Por isso, antes de começar um projeto arquitetônico, o arquiteto precisa estudar o local a ser projetado e o clima e suas variáveis, para assim gerar edifícios adequados ao conforto do seu ocupante e mais eficientes em termos de consumo de energia. É importante sabermos o conceito de tempo e clima. Tempo é o estado atmosférico diário de um determinado local. Exemplos de tipos de tempo: nublado, quente, frio, seco, úmido, chuvoso. Já clima é o estado atmosférico médio verificado por um longo período de tempo de uma determinada região. Esse tempo ele varia de 30 anos ou mais. Exemplos de tipos de clima: clima tropical, equatorial, árido, entre outros. Também temos as variáveis climáticas, que descrevem as características gerais de uma região em termos de sol, nuvens, temperaturas, ventos, umidade, precipitações. A radiação solar é a principal fonte de energia para o planeta, tanto como fonte de calor quanto como fonte de luz. A radiação solar é dividida em radiação solar direta, que não sofre espalhamento quando é incidida sobre a Terra. Ela incide em uma linha reta e é a fonte de luz mais intensa. Já a radiação difusa, ela é espalhada ou refletida de volta para a Terra. Ela é responsável pela claridade do céu durante o dia e pela iluminação de várias áreas que não recebem iluminação direta do Sol. Assim, é possível utilizar ou evitar a luz e o calor em uma edificação para gerar conforto térmico. Luz natural. A radiação solar é a principal fonte de luz natural. A parte da luz, principalmente sua parcela direta, penetra no edifício, é absorvida e convertida em calor. A luz direta ilumina uma superfície normal, de forma intensa. Sua eficácia luminosa é maior que muitas alternativas de luz artificiais conhecidas. Já a luz difusa, sua iluminação é mais baixa que a luz direta para o céu encoberto. Com o céu limpo, ela dá ao céu uma coloração da cor azul. Com o céu nublado, ela resulta em uma luz difusa de cor branca. Como elas podem variar de um instante para o outro, assim foram criados modelos padrões que representam alguns tipos de céu: céu limpo, céu parcialmente nublado e céu nublado. Temperatura é a variável climática mais conhecida e de mais fácil medição. A temperatura ela varia. Quando a velocidade dos fluxos de ar é pequena, a temperatura é maior. Quando a velocidade de ar é alta, a temperatura é menor. O solo é aquecido pelo sol, retendo o calor. Esse calor armazenado pode ser útil em locais onde as noites são frias e os dias são quentes. Se a edificação for integrada à terra, poderá absorver este calor nos horários frios do dia, possibilitando conforto aos usuários. Sobre o vento, a depender das regiões climáticas, pode haver diferentes direções e velocidade do ar, principalmente pelas diferentes massas de ar, que deslocam o vento de menor pressão, que é o ar frio, pesado, para a área de menor pressão, que é o ar quente e leve. Além disso, as direções e velocidade dos ventos podem mudar com a presença de vegetação, edificações e dentre outros anteparos naturais ou artificiais presentes. E assim como podemos observar até neste pequeno gráfico, que informa no campo os ventos eles são mais rasteiros, mas quando vai chegando na parte da cidade, no urbano, ele vai cada vez mais aumentando sua altitude. A umidade do ar resulta da evaporação da água, contida nos mares, nos rios, lagos e dentre outros. O ar em determinada temperatura pode ter certa quantidade de água, e essa umidade relativa
tende a aumentar quando há diminuição de temperatura e a diminuir quando há o aumento da temperatura, assim como podemos observar neste gráfico. É basicamente inversamente proporcional. Ao lado, nós temos um exemplo de ar seco, que é em Brasília, essas duas imagens. E nele eu trouxe para mostrar que eles usam bastante espelho d'água justamente para que esse ar não seja tanto seco, além de usar de bastante de vegetação. Sobre o clima do mundo nos últimos anos, o efeito estufa, o desflorestamento e dentre outros fatores vem influenciando o aumento de temperatura do nosso planeta de maneira absurda. E diante disso, a arquitetura vem criando técnicas para tentar amenizar essa temperatura. Nesta imagem, podemos observar os climas do Brasil. Por ser um território vasto, nós temos vários tipos de clima e cada um com sua particularidade. A bioclimatologia aplicada à arquitetura, que se trata na correta aplicação de elementos arquitetônicos e tecnologias construtivas para aproveitamento máximo de estratégias naturais de aquecimento, resfriamento e de iluminação, intercalando também com o uso de sistemas artificiais. E essa é uma das técnicas que eu já citei aqui anteriormente, que a arquitetura está usando para tentar amenizar a temperatura do planeta e, além disso, dar um conforto maior em quem está usando a construção. A zona de conforto é a que a pessoa tem maior probabilidade de sentir conforto térmico nos ambientes internos. Mesmo dentro dessa zona, deve-se ter cuidado com seus extremos. Em ambientes internos com temperaturas próximas a 18 graus, deve-se evitar impacto do vento, pois isso pode trazer desconforto. Já em ambientes com temperatura acima de 20 graus, o conforto só é possível com sombreamento. E em ambientes com temperaturas próximas a 29 graus, deve-se evitar a radiação solar sobre as pessoas. Mesmo fora da zona de conforto, podemos ter boa sensação térmica utilizando a ventilação natural. Em um clima quente e úmido como no Brasil, a ventilação cruzada deve ser utilizada como ventilação diurna para ajudar no conforto térmico em temperaturas entre 29 e 32 graus, com umidade acima de 80%. Para regiões com temperatura diurna acima de 29 graus e umidade menor que 60%, a ventilação diurna não é indicada, sendo melhor utilizar a ventilação noturna e sistema de resfriamento durante o dia. A zona de inércia térmica para resfriamento evita picos de temperatura e é usada em ambientes com temperatura acima de 29 graus e umidade abaixo de 80%. Já a zona de resfriamento evaporativo utiliza a evaporação da água para diminuir a temperatura e aumentar a umidade, podendo ser direta ou indireta. Enquanto que na zona de umidificação podemos usar como estratégias umidificador de ar e recipientes com água, pois a umidade relativa é muito baixa. A zona de aquecimento solar utiliza entre 10 e 14 graus aquecimento solar com isolamento térmico e entre 14 e 20 graus usa inércia térmica com aquecimento solar. As zonas de condicionamento artificial com isolamento térmico estão nos extremos e só se atinge o conforto utilizando ar-condicionados ou aquecedores. Na zona de sombreamento, pode-se usar como artifícios pergolados, persianas e marquises para a proteção solar. E nas zonas de interseção entre estratégias, pode-se utilizar ambos os recursos ou de forma simultânea.